Você já parou para pensar que alguns dos alimentos presentes na sua mesa todos os dias podem estar prejudicando seus rins sem que você perceba? O mais preocupante é que, depois dos 60 anos, os rins costumam perder parte da sua capacidade de filtrar o sangue naturalmente. E, diferente de outros órgãos, eles podem sofrer danos durante muito tempo sem provocar dor ou sintomas evidentes. Quando os primeiros sinais aparecem, muitas vezes uma parte importante da função renal já foi comprometida. É justamente por isso que a prevenção faz tanta diferença. Muitas pessoas acreditam que só quem tem doença nos rins precisa se preocupar com a alimentação, mas a realidade é outra. Alguns alimentos consumidos diariamente podem aumentar a sobrecarga desses órgãos, favorecer a pressão alta, alterar o equilíbrio dos minerais do organismo e acelerar um desgaste que poderia ser evitado com mudanças relativamente simples. Isso não significa que você precise ter medo da comida ou eliminar tudo o que gosta. O objetivo deste vídeo é trazer informação baseada em evidências, para que você possa fazer escolhas mais conscientes e proteger sua saúde a longo prazo. Ao longo deste vídeo, vamos conhecer 5 alimentos que merecem atenção especial depois dos 60 anos. Alguns deles talvez façam parte da sua rotina há décadas, e você nunca imaginou que poderiam representar um risco quando consumidos em excesso. Além disso, vou mostrar alternativas práticas para continuar se alimentando bem, sem radicalismos e sem abrir mão do prazer de comer. Então acompanhe até o final. Talvez uma pequena mudança no seu prato hoje seja exatamente o que seus rins precisam para continuar trabalhando bem pelos próximos anos e ajudá-lo a manter sua independência, disposição e qualidade de vida. Antes de conhecer os alimentos, vale entender rapidamente por que os rins merecem tanta atenção, especialmente depois dos 60 anos. Imagine que seus rins trabalham como dois filtros extremamente sofisticados, funcionando 24 horas por dia. Eles removem toxinas do sangue, controlam a quantidade de água no organismo, ajudam a regular a pressão arterial, equilibram minerais importantes como sódio e potássio e ainda participam da produção de hormônios essenciais para a saúde dos ossos e da formação das células do sangue. É um trabalho silencioso. Você não sente seus rins funcionando. E justamente por isso muitas pessoas acreditam que está tudo bem, quando na verdade esses órgãos já podem estar sofrendo um desgaste gradual. Com o envelhecimento, é natural que a capacidade de filtração diminua um pouco. Isso faz parte do processo de envelhecimento. No entanto, alguns hábitos aceleram essa perda muito mais do que o esperado. E um dos principais fatores é aquilo que colocamos no prato todos os dias. Pare por um instante e pense na sua rotina. Quantas refeições prontas você consome durante a semana? Quantas vezes escolhe alimentos industrializados pela praticidade? Quantas vezes adiciona mais sal à comida antes mesmo de experimentá-la? São atitudes comuns, mas que podem fazer diferença ao longo dos anos. Vamos ao primeiro alimento. 1. Embutidos e carnes processadas. Presunto, mortadela, salsicha, linguiça, salame, peito de peru industrializado e bacon costumam estar presentes no café da manhã, nos lanches e até nas refeições principais de muitas famílias. O problema não está apenas na carne. O grande desafio é a enorme quantidade de sódio utilizada para conservar esses produtos. Quando ingerimos muito sódio, o organismo retém mais líquidos. Isso aumenta o volume de sangue circulando pelo corpo e obriga o coração e os vasos sanguíneos a trabalharem mais. Com o tempo, a pressão arterial pode subir. E talvez você já saiba que a hipertensão é uma das principais causas de doença renal crônica em todo o mundo. Os rins possuem milhares de pequenos vasos sanguíneos responsáveis pela filtração. Quando a pressão permanece elevada durante anos, esses vasos vão sendo lesionados lentamente. É como tentar passar água por um filtro muito delicado utilizando uma pressão cada vez maior. Mais cedo ou mais tarde, ele começa a perder eficiência. Além disso, muitos embutidos contêm conservantes à base de fosfato. Quando existe excesso desse mineral na alimentação, especialmente em pessoas que já apresentam redução da função renal, o organismo pode ter dificuldade para eliminá-lo adequadamente. Esse acúmulo favorece alterações nos ossos, nos vasos sanguíneos e aumenta ainda mais a sobrecarga dos rins. Isso significa que você nunca mais poderá comer um sanduíche com presunto? Não. O ponto principal é a frequência. Consumir esses produtos ocasionalmente é muito diferente de transformá-los em parte da alimentação diária. Uma boa alternativa é substituir embutidos por alimentos menos processados.
Frango desfiado preparado em casa, ovos cozidos, atum conservado em água com baixo teor de sódio, ricota fresca e outras fontes naturais de proteína costumam ser escolhas muito mais interessantes. Pequenas mudanças repetidas ao longo dos anos produzem resultados muito maiores do que mudanças radicais feitas por poucos dias. Agora vamos ao segundo alimento. 2. Alimentos ultraprocessados ricos em sódio, macarrão instantâneo, sopas de pacote, temperos prontos, salgadinhos industrializados, biscoitos salgados, refeições congeladas. Esses alimentos oferecem praticidade, mas escondem uma quantidade impressionante de sódio, gorduras de baixa qualidade e diversos aditivos. Muitas pessoas acreditam que só exageram no sal quando usam o saleiro. Na verdade, a maior parte do sódio consumido costuma vir justamente dos alimentos industrializados. E existe outro detalhe importante. O excesso de sódio normalmente não prejudica apenas os rins. Ele também favorece o aumento da pressão arterial, eleva o risco cardiovascular e pode contribuir para a retenção de líquidos, inchaço e maior esforço para o coração. Depois dos 60 anos, quando muitas pessoas convivem com hipertensão, diabetes ou doenças cardíacas, essa combinação merece atenção especial. Você costuma observar os rótulos dos alimentos? Muitas vezes, dois produtos aparentemente parecidos apresentam quantidades de sódio completamente diferentes. Criar o hábito de comparar os rótulos pode ser uma das atitudes mais simples para proteger sua saúde. Outro cuidado importante é com os temperos prontos. Cubos de caldo, sachês para arroz, carnes ou feijão e misturas industrializadas costumam concentrar muito sal em pequenas porções. Em vez disso, experimente valorizar temperos naturais. Alho, cebola, salsa, cebolinha, manjericão, alecrim, orégano, limão, ervas frescas. Além de deixarem os alimentos saborosos, ajudam a reduzir a necessidade de adicionar grandes quantidades de sal. Muitas pessoas dizem que quando diminuíram gradualmente o sódio, perceberam que o paladar também mudou com o tempo. Os alimentos naturais passaram a ter mais sabor. Esse processo não acontece da noite para o dia, mas costuma ocorrer em poucas semanas. E essa adaptação representa um enorme benefício para a saúde dos rins, do coração e da pressão arterial. Até aqui, talvez você tenha identificado algum alimento presente na sua rotina. Se isso aconteceu, não encare como motivo para a culpa. Encare como uma oportunidade. A medicina preventiva não busca apontar erros. Ela busca mostrar caminhos para preservar a saúde antes que os problemas apareçam. Seu corpo trabalha por você todos os dias, mesmo enquanto você dorme. E seus rins fazem parte desse esforço silencioso. Cuidar deles hoje é investir na sua disposição, na sua autonomia e na sua qualidade de vida nos próximos anos. Até agora, vimos como os embutidos e os alimentos ultraprocessados ricos em sódio podem aumentar a sobrecarga dos rins ao longo do tempo. Mas a lista não termina aí. Existem outros alimentos que, quando consumidos em excesso e de forma frequente, também podem contribuir para a perda gradual da função renal, principalmente em pessoas acima dos 60 anos. A boa notícia é que conhecer esses alimentos permite fazer escolhas mais inteligentes, sem abrir mão do prazer de comer. Vamos ao terceiro alimento. 3. Refrigerantes e bebidas açucaradas. Talvez você conheça alguém que diga: eu quase não bebo água, mas tomo bastante refrigerante. Esse hábito é mais comum do que parece. Os refrigerantes tradicionais concentram grandes quantidades de açúcar. Já muitas versões à base de cola também contêm aditivos com fósforo, utilizados para realçar o sabor e conservar a bebida. Quando o consumo é frequente, o excesso de açúcar favorece o ganho de peso, aumenta o risco de resistência à insulina e diabetes tipo 2. E o diabetes é uma das principais causas de doença renal crônica no mundo. O excesso de glicose no sangue danifica lentamente os pequenos vasos que formam os filtros dos rins. No início, a pessoa pode não sentir absolutamente nada. Mas, com o passar dos anos, esse dano pode reduzir a capacidade de filtração. Além disso, algumas bebidas açucaradas substituem a água na rotina diária. O organismo deixa de receber a hidratação necessária para o bom funcionamento dos rins. Isso significa que nunca mais você poderá tomar um refrigerante? Não necessariamente.
O mais importante é que ele deixe de fazer parte da rotina diária e passe a ser uma exceção. Na maior parte do tempo, a melhor bebida para os rins continua sendo a água. Se você sente dificuldade para beber água, experimente deixá-la sempre por perto ou acrescentar algumas rodelas de limão, folhas de hortelã ou pedaços de frutas para dar um sabor suave, sem excesso de açúcar. Agora vamos ao quarto alimento. 4. Doces e alimentos com excesso de açúcar. Bolos recheados, biscoitos recheados, balas, sobremesas industrializadas, cereais matinais muito açucarados. Esses alimentos provocam picos rápidos de glicose no sangue quando consumidos em excesso. Ao longo dos anos, esse padrão favorece o desenvolvimento do diabetes e dificulta o controle da doença em quem já recebeu esse diagnóstico. Talvez você esteja pensando, mas meus exames de glicemia ainda estão normais. Isso é excelente, e justamente por isso vale a pena cuidar da alimentação agora. A prevenção sempre é mais fácil do que tratar uma doença já instalada. Muitas pessoas acreditam que apenas o açúcar colocado no café representa um problema. Na prática, o açúcar escondido em alimentos industrializados costuma representar uma parcela importante do consumo diário. Por isso, vale observar os rótulos. Ingredientes como xarope de glicose, xarope de milho, sacarose, maltose e destrose também são formas de açúcar. Sempre que possível, prefira sobremesas mais naturais, como frutas frescas, iogurte natural sem excesso de açúcar ou pequenas porções de doces consumidas ocasionalmente. O objetivo não é proibir, é encontrar equilíbrio. E chegamos ao quinto alimento. 5. Excesso de sal, mesmo na comida feita em casa. Muitas pessoas imaginam que, por cozinhar em casa, sua alimentação já é automaticamente saudável. Na maioria das vezes, isso realmente ajuda. Mas existe um detalhe importante. Algumas receitas tradicionais utilizam quantidades muito elevadas de sal. Às vezes, o saleiro vai para a mesa e a refeição recebe ainda mais uma camada de sal antes mesmo da primeira garfada. Com o passar dos anos, esse excesso favorece o aumento da pressão arterial, um dos maiores inimigos da saúde dos rins. Controlar a pressão significa proteger milhares de pequenos vasos responsáveis pela filtração do sangue. Se você deseja reduzir o consumo de sal, faça isso de forma gradual. Nos primeiros dias, pode parecer que a comida perdeu o sabor, mas o paladar costuma se adaptar rapidamente. Em poucas semanas, muitas pessoas percebem que os alimentos naturais apresentam sabores que antes passavam despercebidos. Temperos como alho, cebola, ervas frescas, cúrcuma, páprica, alecrim, tomilho e limão ajudam a criar pratos saborosos sem depender de grandes quantidades de sal. Agora, quero fazer uma pergunta. Como está a sua alimentação hoje? Não pense apenas no almoço ou no jantar. Reflita sobre toda a sua rotina. O café da manhã, os lanches, as bebidas, os petiscos. As pequenas escolhas repetidas diariamente costumam exercer muito mais influência sobre a saúde do que um único alimento consumido de vez em quando. Hábitos simples que fazem diferença para os rins. Além de moderar o consumo desses alimentos, existem atitudes que ajudam seus rins a trabalhar melhor durante muitos anos. A primeira delas é manter uma boa hidratação. A quantidade ideal de água varia de pessoa para pessoa, especialmente para quem tem insuficiência cardíaca, doença renal ou outras condições de saúde. Por isso, siga sempre a orientação do seu médico sobre a ingestão de líquidos. Outra medida importante é controlar a pressão arterial. Se você tem hipertensão, tomar corretamente os medicamentos prescritos e acompanhar a pressão regularmente é uma das melhores formas de proteger seus rins. O mesmo vale para quem convive com diabetes. Manter a glicemia bem controlada reduz significativamente o risco de lesões renais ao longo do tempo. Também não podemos esquecer da prática regular de atividade física. Uma caminhada, exercícios de fortalecimento muscular e atividades adaptadas à sua condição ajudam a controlar o peso, a pressão, o açúcar no sangue e melhoram a circulação. Tudo isso beneficia os rins. E existe um cuidado que muitas pessoas desconhecem. Evite tomar medicamentos por conta própria, principalmente anti-inflamatórios, de forma frequente. Quando usados sem orientação médica, especialmente por pessoas idosas ou que já apresentam redução da função renal, eles podem aumentar o risco de lesões nos rins.
Sempre converse com seu médico antes de iniciar qualquer medicamento, suplemento ou tratamento. Se existe uma mensagem que eu gostaria que você levasse deste vídeo, é esta. Os rins trabalham silenciosamente todos os dias para manter seu organismo funcionando. Eles não costumam reclamar quando estão sendo sobrecarregados. Por isso, cuidar deles depende muito mais da prevenção do que da espera pelos sintomas. Talvez você tenha identificado um ou dois hábitos que podem ser melhorados. Isso já é um excelente começo. Não é preciso transformar toda a alimentação de um dia para o outro. Escolha uma mudança. Depois acrescente outra. Com o tempo, essas pequenas decisões podem fazer uma enorme diferença para preservar sua função renal, controlar a pressão arterial, manter mais disposição e aumentar suas chances de envelhecer com independência e qualidade de vida. Lembre-se também da importância dos exames de rotina. Avaliações como creatinina, taxa de filtração glomerular e exame de urina, quando solicitados pelo seu médico, podem identificar alterações antes mesmo do aparecimento dos sintomas. Seu futuro começa com as escolhas que você faz hoje. Se este conteúdo foi útil para você, compartilhe com um familiar ou amigo que também tenha mais de 60 anos. Muitas pessoas só descobrem que seus rins estão comprometidos quando a doença já está avançada. Uma informação confiável pode incentivar mudanças simples que fazem toda a diferença. Cuide da sua alimentação, mantenha um acompanhamento médico regular e lembre-se, envelhecer faz parte da vida, mas envelhecer com saúde é uma construção diária, feita de pequenos hábitos que protegem o seu corpo e preservam sua qualidade de vida por muitos anos.